Chuva cai, e pra onde eu vou se você não vai? Descobri que no abraço de uma pessoa sinto de boa, sinto dos braços do Pai. Laralá. Tô abrindo aqui para ver se dá pra gente fazer a leitura. Bom dia primeiro, né, galera? Meu nome é Valdete e eu estou aqui tem um canal no YouTube com o nome Descobrindo a Bíblia, onde eu dou dicas para que você possa fazer a sua leitura diária da Bíblia, que você tenha isso como um hábito, como um propósito, a leitura da Bíblia. E hoje, depois de várias dicas que nós demos, hoje nós vamos ler o livro de Gênesis no capítulo 11. Na aula passada nós lemos o capítulo 10, que falou sobre os descendentes dos filhos de Noé. E hoje nós vamos fazer a leitura do capítulo 11, a Torre de Babel. Como nós lemos na aula passada, eu já disse, né, algumas vezes que livro onde fala de genealogia é uma coisa chatinha de se ler. Porque fala, e fulano gerou Cicrano, e Cicrano gerou Beltrano, e Beltrano gerou fulano, e viveu tantos anos, e essa é a sua descendência, e esses fazem parte da sua família. Mas nós já descobrimos que em muitas genealogias trazem detalhes que às vezes passam despercebido e nós não conseguimos enxergar. E na genealogia que nós lemos na aula passada, que foi os descendentes de Noé, um detalhe que eu disse que me chamou muito a atenção foi um homem chamado Nimrod. A Bíblia diz assim que ele era um homem que era filho de Cush, e ele começou a ser poderoso na terra. Ele começou a ser poderoso na terra. Então, por causa disso, ele criou a cidade. Olha, só vamos voltar aqui um pouquinho. Aqui fala de que gerou fulano e tinha cidade, tal. E aqui fala assim, ó, Gênesis, só voltando um pouquinho, porque hoje nós vamos falar sobre a Torre de Babel, e aí vocês vão verificar que tem tudo a ver. No capítulo 10 de Gênesis, no versículo 8, diz assim: Cush gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Então aqui está dizendo que ele começou a ser poderoso na terra, ele foi valente caçador. Ele era um homem muito valente, pensou um homem forte, poderoso. Ele era um caçador, então tinha todo aquele seu dom natural de caça, de perseguir, de ir para cima da presa, né? Foi valente caçador, daí a dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. E aí, o que a gente vê nisso? Aqui fala assim, o princípio do seu reino foi Babel. Então, ele começou a reinar, a fazer o seu reino numa cidade chamada Babel. E hoje nós vamos ler, deixa eu só colocar aqui a versão King James, que eu gosto bem dela, King James, e eu dou a dica para vocês, se vocês quiserem comprar uma Bíblia, essa King James 16:11 é maravilhosa, ou se não, vocês podem fazer um download, como eu estou fazendo agora, para nós fazermos a nossa leitura, ok? Então, hoje eu vou deixar minha Bíblia aqui de lado, a Bíblia que eu ganhei da minha mamis, que infelizmente não está mais entre nós, mas eu vou ler aqui no capítulo 11 de Gênesis. Aqui, vamos
só achar aqui, gente, só um tempinho. E antes nós colocamos uma musiquinha, né, para nós ouvirmos, que foi Abraço, que é Ao Cubo que canta. Abraço é o Ao Cubo que canta. Deixa eu só confirmar aqui primeiro, que tá com uma hora em toda a terra. Não tem, vamos ver aqui, capítulo 11. Isso, achei. Vamos lá. Um pouquinho demorado aqui para abrir, mas nós hoje então vamos fazer a leitura do livro de Gênesis no capítulo 11, tá? E a versão minha da Bíblia é a King James, que eu estou usando hoje. Diz assim, ó: e toda a terra era de uma língua e de uma fala. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. Eles quem? Os descendentes, né? Nós lemos a genealogia na aula passada. Então, aqui o último versículo que fala assim, são estas as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, nas suas nações, e destes foram disseminadas as nações na terra depois do dilúvio. Então, era toda a família de Noé. Então, continuando, de toda a família de Noé, que já estavam na terra depois do dilúvio. Toda a terra era de uma língua e de uma fala. Gênesis 11:1. E aconteceu que eles, viajando do leste, acharam uma planície na terra de Sinar, e eles habitaram ali. E disseram uns aos outros, vamos, façamos tijolos e queimemo-los. E eles tiveram tijolos por pedra, e betume por argamassa. Quem é pedreiro aí, entende de obra, sabe do que está sendo dito aqui, né? E quem não sabe, tem essa noção, tijolo e argamassa. Tijolo, argamassa como cola, né? E eles disseram, vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um. O Senhor disse com quem? Ele não estava sozinho, ele estava conversando com alguém. E como nós já lemos que lá no princípio, quando ele criou todas as coisas, e ele disse, façamos o homem, ele não estava sozinho. Estava o Pai, Deus, o Filho, Jesus e o Espírito Santo. Aqui ainda não havia a manifestação corpórea do Espírito Santo, ele ainda não se manifestava visivelmente, as pessoas ouviam a voz de Deus, mas eles eram unitrínio, né, na Trindade. Bom, vamos entrar em um outro detalhe depois, tá? E aí, o que eles falaram? Nós fazemos um nome para que não sejamos, olha só, o intuito era, eles disseram, vamos, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, presta atenção nos detalhes, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. E o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua, e eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Vamos, desçamos, e ali confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Vamos, desçamos. Foi o que o Senhor disse. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Por isso o nome dela é chamado Babel,
porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra, e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Eles são as gerações de Sem. Sem tinha 100 anos de idade e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. E Sem viveu, depois que gerou Arfaxade, 500 anos e gerou filhos e filhas. E Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E Arfaxade viveu, depois que gerou Salá, 403 anos e gerou filhos e filhas. E Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E Salá viveu, depois que gerou Éber, 403 anos e gerou filhos e filhas. E Éber viveu 34 anos e gerou Peleque. E Éber viveu, depois que gerou Peleque, 430 anos e gerou filhos e filhas. E Peleque viveu 30 anos e gerou Reu. E Peleque viveu, depois que gerou Jeú, 299 anos e gerou filhos e filhas. E Reu viveu... E Reu viveu 32 anos depois que gerou Serugue, e Reu viveu, depois que gerou Serugue, 207 anos e gerou filhos e filhas. E Serugue viveu 30 anos e gerou Naor. E Serugue viveu, depois que gerou Naor, 200 anos, gerou filhos e filhas. E Naor viveu 29 anos e gerou Terá. Naor viveu, depois que gerou Terá, 119 anos e gerou filhos e filhas. E Terá viveu 70 anos e gerou Abraão, Naor e Arã. Ora, estas são a geração de Terá. Terá gerou Abraão, Naor e Terá, e Arã gerou Ló. E Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. E Abraão e Naor tomaram esposas para si. O nome da esposa de Abraão era Sarai, e o nome da esposa de Naor era Milca, filha de Arã, pai de Milca e pai de Isca. Mas Sarai era estéril, e ela não tinha filhos. E Terá tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, esposa de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Eles viveram até Arã e habitaram ali. E os dias de Terá foram 205 anos, e morreu Terá. Nesta leitura que nós fizemos, como eu disse, a gente fazendo a leitura de genealogia, é um pouco maçante, é um pouco, chatinho de se ler, mas a gente vai pegar os detalhes dessa leitura. Porque aqui está falando que aconteceu algo naquele tempo, nas gerações de Noé depois do dilúvio. Nas gerações de Noé. E uma das coisas que me chama a atenção e que eu quero deixar para vocês, que me chamou a atenção, pode ser que você leia este capítulo e outras coisas te chamem a atenção, mas uma das coisas que me chama muita atenção é assim, no versículo 4 do capítulo 11 de Gênesis. E eles disseram: vamos, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo possa alcançar o céu, e façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a terra, sobre a face de toda a terra. O que aqueles homens desejavam? Eles estavam vivendo em uma cidade chamada Babel. Quem que reinava naquela cidade? Nós lemos no capítulo passado que era um homem poderoso, que era um homem caçador, exímio caçador, chamado Nimrod. Um homem forte, poderoso, caçador, e ele reinava nesta cidade. Então, quando eu moro numa cidade que tem alguém que tem um comando, como tem alguém que é o poderoso da cidade, é ele quem dá as ordens, é ele quem manda, certo? Então, eu posso ver aqui, lendo este versículo, que eles disseram: edifiquemos. Eu acho que toda essa ideia, todo esse plano,
partiu do poderoso da cidade, e como é de fato, depois a gente vai ler em outras descrições na Bíblia, que quem construía aquela torre era Nimrod. Aí ele tinha os seus comandantes, seus comandados, e eles começaram a construir. E qual o objetivo da construção daquela torre? O objetivo simplesmente era: edifiquemos para nós uma cidade. Eles queriam alguma coisa para eles. Eles queriam algo, eles desejavam alguma coisa em particular, algo para eles. Edifiquemos para nós uma cidade e uma torre. Por que será uma cidade e uma torre? Eles já tinham uma cidade, eles já moravam numa cidade chamada Babel. Eles queriam edificar aquela cidade. Provavelmente, eles queriam cercar aquela cidade, murá-la toda, tipo fazer um isolamento. E nós vemos que as cidades, antigamente, elas ficavam em um centro, e a sua construção era toda formada com muros muito grandes, muito altos e muito largos. Tanto é que a gente vê essa descrição quando a gente lê a Bíblia, no que fala que a cidade, os muros de Jericó caíram. E quando a gente lê que Raabe morava em cima do muro, então esse muro era tão largo que dava-se para morar em cima dele, construía-se casas em cima desses muros. E aqui a gente vê que eles desejaram construir uma cidade e construir uma torre. Uma torre normalmente é algo que fica muito acima, é uma coisa que fica à vista de todos que passam, de todos que vêm. Vai ver quando existe uma torre. Hoje eu moro aqui em São Paulo, e várias vezes a gente já foi, viu e percebeu muitas antenas. A Avenida Paulista é um cartão postal de São Paulo. A Avenida Paulista é um centro comercial muito grande, muitas empresas, empresários, coisas grandes são feitas naquele endereço, naquela região da Avenida Paulista. E lá existem muitas torres. E elas são vistas e percebidas de longe. Se eu for no Pico do Jaraguá, se eu for em algum lugar, eu vou ver todas aquelas torres enormes. Então, eles desejaram algo para eles, eles desejaram, eles tiveram uma ambição, eu acho que uma ambição além do limite, de edificar uma cidade, de edificar uma torre, olha, cujo topo possa alcançar o céu. Olha a ambição daquele homem. E eles queriam uma coisa tão grande que pudesse tocar o céu. Aí, o que aconteceu? E ainda eles quiseram: e façamos para nós um nome. Eles já tinham um nome, porque você vê na genealogia, eles são citados, o nome de Nimrod é citado nessa genealogia. Normalmente, principalmente naquela época, era muito se considerado o filho primogênito. Um homem podia ter vários filhos, como aqui nós lemos, e fulano gerou cicrano, e depois disso teve filhos e filhas. Quer dizer, aquele lá era o filho. Os outros eram apenas citados, não era citado o nome deles. Fala, fulano gerou, por exemplo, Cuxi, o nome do pai de Nimrod. Cuxi gerou Nimrod e viveu tantos anos e depois gerou filhos e filhas. Não fala os nomes dos outros filhos nem das outras filhas. As mulheres não eram nem contadas, só eram contados os homens que poderiam, ir para a guerra, que eram cabeça das suas tribos, que eram cabeça das suas casas. Mulher nem era citada naquela época. Então,
Ele queria edificar um nome. Por que tudo isso? Um cara que eu acho que no seu caráter, na sua personalidade, que ele era um exímio caçador, era de perseguição, de estar. E eu não sei se ele teve inveja, porque quem morava acima nos céus? Deus. Ele queria construir uma cidade, Deus construiu tudo para nós, um mundo para nós e deu para o homem. Ele queria construir uma cidade, ele queria construir uma torre e ele disse que façamos para nós um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Ele não queria ser igual aos outros, ele não queria ser espalhado sobre a face da terra, eles queriam ser grandes, eles queriam ser únicos, o objetivo deles era isso. E eu não vejo esse sentimento como sendo um sentimento bom, eu vejo isso como sendo um sentimento ruim, que Nimrod tinha no seu coração. Só que aí Deus fala assim, olha no versículo 5, e o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. Eles quiseram edificar algo, eles desejaram, pensaram, planejaram da sua mente em fazer algo. Aqui não fala que eles foram pedir permissão para Deus, se foram pedir orientação para fazer, não fala nada disso. Aqui não fala que Deus enviou um anjo, que Deus falou, que foi determinado por Deus, que eles edificassem uma cidade, que eles construíssem uma torre. Totalmente diferente do que aconteceu com Noé. Eles são todos descendentes de Noé. Provavelmente, muito provavelmente, eles sabiam de toda a história, de tudo que tinha acontecido. Que o Senhor havia acabado com tudo e preservado uma família, e daquela família veio estas gerações todas. Eles provavelmente, muito provavelmente, eles sabiam de tudo que tinha acontecido com Noé, que Deus determinou. Noé não era engenheiro, Noé não era um pedreiro, não era um pintor, Noé não conhecia nada, mas ele fez tudo com a direção de Deus. Deus determinou tudo. Você vai construir uma arca de tantos largura, de tanto comprimento, você vai fazer tantos compartimentos. Foi tudo direcionado, o plano foi traçado lá. Quando a gente vai construir alguma coisa, precisa da aprovação do engenheiro para, como que fala, eu esqueci o nome, da planta, né? Que faça uma planta, um desenho de como tudo vai ser construído. E Deus passou toda essa planta de construção da arca para Noé. Mas aqui a gente vê, na leitura que a gente faz hoje, que ele não teve orientação de Deus para fazer nada disso. Foi do coração e da mente dele que ele tomou essa atitude. E ele tinha um reino naquela cidade, ele já era poderoso, ele já reinava na cidade de Babel. Aí Deus falou assim, o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos eles têm uma língua. E isto eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginarem fazer. Aqui este versículo eu acho ele tão importante, porque o Senhor, ele desceu para ver o que os homens estavam fazendo. Lá de cima ele via e sabia de toda a intenção, desde o primeiro minuto que eles colocaram na cabeça deles fazer. Mas Deus, ele está falando aqui que ele desceu para ver e ele falou, eles são uma mesma língua, são um só povo, e agora não tem o que possa pará-los de fazer, se tudo que eles desejarem fazer, eles vão fazer. Por quê? Porque eles tinham unidade. Porque o povo é um e todos eles têm uma mesma língua. O segredo está aqui.
na unidade. Quando há unidade, não tem nada que se possa fazer. Se foi determinado fazer alguma coisa, se tiver unidade, vai acontecer. Captou? Captou a mensagem? E eu aprendi uma coisa tão importante, que eu achava que o importante era ter união, como aquele ditado, né? A união faz açúcar. A união faz açúcar. Um ditado não, né? Uma frase popular. A união faz açúcar. E tudo que a gente vive hoje em dia, nos tempos atuais, a gente fala, não, tem que ter união, vamos fazer tal coisa, vamos nos unir, vamos fazer tal coisa, principalmente dentro de uma igreja, principalmente dentro de uma casa, de uma família, vamos fazer tal coisa, vamos nos unir, vou fazer um churrasco hoje, vamos nos unir, você traz tal coisa, você traz tal coisa, uma união, vamos fazer uma festinha? Vamos, você traz tal coisa, é uma união. Né? Essa união. E aí eu aprendi assim, que união não é nada. União não é nada. É um ajuntamento de pessoas, é um ajuntamento de ideias, é um ajuntamento de um propósito. Aí é união. O que faz a diferença não é você ter união, é você ter unidade. E aqui eu vou dar um exemplo. Se eu pegar hoje, se eu for ali no sacolão, se eu for ali na feira, no mercado e comprar uns sacos de laranja, ele tá fechadinho, vem todo fechadinho, comprei um saco de laranja porque eu quero usar, fazer uma laranjada, chupar, sei lá. Aí eu trago para casa, só que por um relapso, na hora de cortar o saco, com a tesoura, com uma faca, alguma coisa, eu me atrapalho e as laranjas começam a se espalhar por toda a casa. Elas não estavam em união, não estava toda unida num saco só, eram várias laranjas num único saco. Ali estavam unidas, elas estavam unidas. Agora, se eu tiver unidade, aquelas laranjas estarão em unidade quando eu pegá-las e eu falar, vamos supor, falar para Vitória, vamos fazer um suco de laranja. Eu ia espremer aquelas laranjas, fazer uma jarra bem grande, um suco natural maravilhoso, com gelo e tal, e a gente vai almoçar e tomar aquele suco maravilhoso. Quando eu despejo aquele suco no copo para mim tomar, eu vou saber que era uma laranja verde, ou que era uma laranja mais madurinha, ou se era uma laranja que quase nem tinha semente. Aquela ali. Não, eu não vou poder tirar a laranja mais verde do meu copo, do meu suco, não vou tirar a laranja maior do meu... Não, elas estão em unidade. Quando se há unidade, não tem realmente como acontece isso aqui. O que o Deus falou. Eis que o povo é um e todos eles têm uma língua, e isto que eles começam a fazer, e agora nada lhes será restrito do que eles imaginam fazer. Quando tem unidade, quando há unidade, nada nem ninguém pode impedir o que vocês quiserem fazer. Outra coisa, o que o Senhor fez? O Senhor tomou uma atitude, ele falou, vamos, desçamos ali e confundamos a língua deles, para que eles não possam entender a fala um dos outros. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra, e eles deixaram de edificar a cidade. Eles deixaram o seu plano original, o seu propósito, porque já não falavam a mesma língua. Acabou-se a unidade. E eles foram espalhados por toda a face da terra. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes nós achamos que nós estamos abafando, fazendo alguma coisa, porque eu tenho união com fulano, porque eu tenho união com cicrano, porque a minha
eu sou unida com a minha irmã, porque eu sou unida com a minha amiga. Isso aí não é forte, entendeu? Isso não pega. O que pega é você ter unidade. Porque quando a unidade, não importa onde você esteja, você não precisa estar junto. Não importa onde você esteja, se há unidade, você pode fazer tudo que você intentar fazer. E aí, Deus teve que descer, confundiu a língua deles, um falava, ai, traz a massa, o outro entendia, traz a água, parecendo a mulher da praça, sabe? Ai, traz a argamassa, o outro entendia, traz um pouco de tijolo, vai queimar o tijolo, o outro entendia, vai lá, entendeu? Confundiu tudo e não se entendia mais o que se falava, e hoje em dia o que mais tem? Eu posso morar na mesma casa e não estar falando a mesma língua que o meu esposo. Eu posso estar na mesma casa e não estar fazendo, não ter a unidade com os meus filhos. Eu posso estar na mesma igreja, eu posso estar no mesmo trabalho, num local de trabalho, mas se eu não tiver unidade, não tem nada que vá dar certo, ok? Essa era uma das coisas que eu queria falar. No versículo 9 fala que Deus espalhou eles e eles deixaram de edificar a cidade. Então, muitas coisas nós não conseguimos fazer. Nós pensamos e até começamos, mas nós não terminamos. Por quê? Porque não estamos falando a mesma língua, não estamos no mesmo propósito, não temos a mesma unidade. Você pode ser casada, você pode morar no mesmo endereço, você pode até pactuar dos mesmos planos, ter os mesmos propósitos, mas se você não estiver em unidade com o seu cônjuge, seu casamento deve estar degringolado. Se você não tiver unidade com seus filhos, provavelmente está acontecendo aí muitas discordâncias, muitas brigas, porque não tem unidade. Começa bem, você até acha que está tudo bom, pode dar até certo até um determinado momento, mas não vai ter um fim desejável. Não vai ter um fim desejável porque não tem unidade. E aí fala assim, por isso o nome dela é chamado Babel, porque o Senhor ali, foi naquele lugar, na cidade de Babel, aonde quem comandava lá era um homem muito poderoso chamado Nimrod, que teve essa excelente ideia de querer fazer uma torre, de construir até o céu, né? Ali confundiu, porque o Senhor ali confundiu a língua de toda a terra e a partir dali o Senhor os espalhou sobre a face de toda a terra. Aí começa a falar das gerações, e fulano gerou Cicrano, e Cicrano gerou Betano, nananana, e vai terminando falando da genealogia de Abraão. Aí depois nós vamos entrar na história de Abraão, que é maravilhosa, né? E a gente vê que quem que gerou, quem era o pai de Abraão, que era Terá, e Abraão tinha mais 2 irmãos, Naor e Arã, e aí fala que Arã morreu antes de seu pai. É interessante, né, que às vezes a gente se tem assim, a nossa visão, nosso entendimento de mundo, que o certo é os filhos enterrarem os pais. Mas aqui a gente vê um pai enterrando um filho. Isso logo no comecinho da Bíblia. E Arã morreu antes de seu pai Terá, na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Quando eu falo que não tem nada de novidade no mundo hoje, aqui está a prova. Quando eu falo que nenhum problema que eu esteja passando, que você esteja passando hoje, dia 11 de outubro de 2020, nada que você esteja vivendo hoje que já não tenha acontecido no passado.
E eu digo uma coisa para você: se o seu propósito é ler a Bíblia, você vai ganhar conhecimento maravilhoso, estupendo. Além da cereja do bolo, é você melhorar o seu relacionamento com Deus. Porque aqui, olha, às vezes um pai agora, algum pai ou alguma mãe pode estar falando: isso não é certo, o meu filho ter morrido antes de mim, eu ter enterrado meu filho, ter enterrado minha filha. Mas aqui a gente lê em Gênesis, no capítulo 11, logo no comecinho da Bíblia, que capítulo 11, versículo 28, e Arã morreu antes de seu pai Terá. Isso já aconteceu, você não é o único. Nós vamos ver muita coisa maravilhosa na Bíblia, que isso vai te dar um conhecimento maravilhoso. E a cereja do bolo é você ter um relacionamento com Deus, você andar com Deus. Nós já lemos, né, os capítulos passados, que Enoque foi tomado para... Deus tomou Enoque para ele. Cara, você é tão maravilhoso. Nós temos uma unidade ali, no caso de Enoque, que nós lemos no capítulo, acho que 6, vamos ver aqui, na genealogia, 5, capítulo 5, fala que Enoque viveu 365. Eu não esqueço mais, porque 365 são os dias de um ano. Aí fala que Enoque viveu 365 anos e Deus o tomou para si, que ele era assim com o homem. E se nós somos assim com Deus, nós estamos guardados, não veremos, né? Nós teremos assim uma direção, teremos sabedoria para as nossas ações do dia a dia. Por quê? Porque aqui, olha, eu lendo o capítulo 11 de Gênesis, eu vejo aqui um homem que ele era muito poderoso, um homem que era exímio caçador, um homem que foi citado o nome dele na Bíblia e que os sentimentos dele queriam construir uma torre, uma cidade, mas esses sentimentos não eram bons. Então a gente vai tendo uma percepção maior, lendo a Bíblia, de qual é o propósito de Deus para o homem. Como deve ser um homem que agrade ao coração de Deus? Como deve ser esse homem? Nós somos tão... Gente, nós somos tão especiais. Leia, vá lá na Bíblia, capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, 27 e 28. Deus nos fez semelhante a Ele, a sua imagem, a sua semelhança. Deus criou tudo isso, essa natureza maravilhosa que nós vemos para nosso desfrute, para nosso deleite. E a partir do momento que eu me deixo dominar por meus sentimentos, eu quero fazer a minha vontade, se ela não estiver de acordo com a vontade de Deus, com a direção de Deus, vai acontecer o que aconteceu com essa cidade, com essa torre. Por que a arca não quebrou com o tanto de chuva que caiu? Porque ela foi construída com a direção de Deus. Agora, será que a cidade que você está querendo construir está sendo construída com a direção de Deus? A nossa leitura de hoje nos dá um conselho, que se lá não tiver, o Senhor vai vir e a sua cidade vai parar, vai ser destruída. Ok? Gente, foi um prazer estar aqui com vocês. Eu quero que vocês vá lá, vou postar tanto no YouTube quanto no Instagram. Vai lá ver essa palavra. Se você achar que vale a pena, compartilhe
curte, comente. Isso vale para mim, porque é um prazer muito grande falar com vocês. Falar daquilo que enche meu coração de alegria e de prazer, ok? Tenha um ótimo feriado, amanhã é dia 12, e amanhã é feriadão, que você possa estar curtindo de boa aí com a sua família, desfrutando de tudo que Deus te colocou nas suas mãos para que você curta, tá bom?